Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela e estou acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 3. Nosso objeto de conhecimento, os elementos do teatro. E como detalhamento, as vivências, as experiências estéticas e as estruturas artísticas no funcionamento do teatro. Então, nesta aula, nós vamos conhecer alguns dos elementos do teatro. Então, para a gente falar de teatro, nada mais justo que estarmos num palco de teatro. E quando a gente fala a palavra teatro, o que vocês pensam? Professora, teatro, espaço, teatro, onde a gente vai para assistir alguma apresentação artística. Sim. Professora, teatro, a peça teatral, ação cênica. Sim, existe. Quando a gente fala a palavra teatro, a gente pensa nesses dois significados. Então, vamos falar da palavra teatro. A palavra teatro tem origem grega e significa lugar de onde se vê. Através de danças e rituais, o homem primitivo já fazia teatro para expressar seus sentimentos, sua fé e para contar histórias sobre a sua vida cotidiana. Aí a gente tem a imagem de um teatro grego típico, né? Aí a gente tem a designação de suas várias partes. Aí a gente está vendo o espaço físico teatro. A palavra teatro, ela remete a dois significados diferentes. A um gênero da arte ou também a edifício ou casa, ou seja, o espaço no qual podem ser representados vários tipos de espetáculos. Então, é aquilo que a gente estava falando no início da aula, né? A gente pode estar falando do teatro espaço físico ou teatro gênero da arte, da ação cênica. A gente vai ver agora alguns exemplos de teatro espaço físico, certo? Então, olha só, aqui nós temos o Coliseu Romano e o mais interessante é que ele é em formato de arena. Como assim, professora? Porque a gente consegue ver a ação cênica, ela acontece no meio, Então, a gente consegue ver de todos os lugares, a gente consegue visualizar o que está acontecendo, certo? Esse é um tipo de espaço, de teatro espaço físico. A gente vai ver também um outro tipo de teatro espaço físico. Olha só, aí a gente já tem uma certa mudança, não é verdade? Então, quando a gente mudou aí a estrutura do teatro, né? Mas ele tem aquela estrutura que permite que as pessoas assistam, né, a apresentação, mas ele já é diferente do Coliseu que nós vimos. A gente já percebe, daí de cima, a gente já consegue visualizar como se tivesse um palco, né? Para as pessoas poderem visualizar esse espetáculo que está acontecendo ali. Então, a gente já percebe que tem uma mudança nessa estrutura desse teatro. Agora, a gente vai ver mais por dentro. Vamos ver esse teatro aí. Esse teatro é o Globe Theatre, é um teatro de Londres. Vamos ver a vista de corte dele para a gente ver por dentro. E olha como ele acontece. A gente tem o palco, certo? E a gente tem as arquibancadas ao redor, onde aquela ação cênica está acontecendo. Então, são dois tipos de teatro espaço físico diferentes que nós vimos para a gente entender como a ação cênica ela pode acontecer dentro desses espaços, certo? Então, quando a gente fala teatro espaço físico, a gente está falando do teatro lugar onde acontecem, né, as exposições, os espetáculos. E quando a gente fala de teatro ação cênica, aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E para a gente falar mais sobre o teatro ação cênica, a gente precisa falar sobre a dramaturgia. A dramaturgia é a arte de escrever peças de teatro, sendo o dramaturgo a pessoa responsável pela composição dos textos. Então, vamos lá, o dramaturgo é a pessoa responsável pela composição dos textos do teatro ação cênica, ele que faz a composição da história que será passada. Temos também uma figura muito importante dentro da ação cênica teatral, que é o ator. O ator é aquele que materializa o texto através da ação, emprestando ao personagem fictício a sua voz e expressão. O ator é aquela figura
importantíssima em cena, né? Ele empresta para um personagem fictício, um personagem que foi escrito ali pelo dramaturgo, que foi pensado, ele materializa, ele representa esse personagem, né? Ele empresta a sua voz, o seu corpo, a sua expressão para esse personagem. E um terceiro elemento importantíssimo para a ação cênica acontecer é o público. O público é quem assiste o espetáculo, é quem vê a obra de arte. Então, o público ele tem uma função importantíssima, principalmente na ação cênica, que no teatro não dá pra gente parar. Não, vamos gravar de novo, que não ficou muito boa essa cena. Não, é ao vivo. As pessoas estão ali interagindo com aquela ação, aquela cena, aquela emoção é passada de uma forma muito intensa, porque o público está ali presente durante aquela representação. Então, o público ele tem um papel fundamental dentro da ação cênica teatral, né? Ele interage com o ator, ele interage com o que a cena, a mensagem que a cena está querendo passar. E com essa expressão que o ator precisa ter, né, essa necessidade de ele estar se conectando com o público, a gente começa a perceber que o ator também fala através dos seus gestos. Às vezes ele não está expressando, falando, né, uma expressão, uma frase, um texto que está ali determinado. Através do seu corpo ele está falando. Sim, o corpo fala. Vocês sabiam disso? A linguagem corporal, também chamada de não verbal, é uma forma de comunicação do nosso corpo, relacionada à maneira como ele se expressa. Exatamente, o nosso corpo fala. A gente não precisa, às vezes, nem abrir a boca, porque o nosso corpo já está passando a mensagem que nós desejamos ou não passar, às vezes, né? A gente vai ver agora um vídeo que vai mostrar um pouco de como esse corpo consegue falar. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela e nós vamos falar sobre como o nosso corpo, através do nosso gestual, ele pode transmitir algumas mensagens. Então, vamos começar com mãos na cintura. É um sinal que indica impaciência, pressa para resolver determinado assunto. Normalmente, é um recurso utilizado para chamar a atenção, demonstrar uma coisa urgente que precisa ser tratada. Então, é comum quando a gente tem alguma certa inquietação ou urgência, as mãos venham para a cintura. Outra movimentação corporal que traz uma mensagem é as pernas cruzadas. A posição das pernas também diz muito sobre você. Quando elas estão cruzadas, elas podem demonstrar confiança e firmeza, mas cuidado para não ficar uma conversa inteira nessa posição, pois ela também pode denotar falta de abertura para o diálogo. Outra movimentação corporal que traz uma mensagem é a postura neutra. Como o próprio nome já diz, passa uma ideia de neutralidade, que você só está assimilando as informações sem qualquer tipo de julgamento. Os braços livres e soltos ao lado do corpo ajudam a passar essa sensação. Então, nós vimos que o nosso corpo fala de várias maneiras. Foram só alguns exemplos de como a gente pode transmitir uma mensagem através da nossa movimentação corporal. Então, o ator, ele passa por esse processo de investigação, de conhecimento do próprio corpo, para ele entender como ele pode utilizar a sua movimentação dentro da encenação. E ele aprende também como ele deve se portar num palco, como ele deve se posicionar, porque um ator ele não pode ficar o tempo todo de costa para o público, não é verdade? Então, só que essa sensibilidade ele vai desenvolvendo no decorrer da sua ação cênica. Então, o ator ele passa por um processo de muito estudo do seu corpo para entender como ele pode estar ali se comunicando não só através das falas, mas também através do seu gestual. E agora a gente vai conversar sobre alguns elementos do teatro. Uma peça teatral não é feita apenas pelos atores que aparecem no palco. Outras pessoas também participam de uma peça. E mesmo que não apareçam, são fundamentais para que o espetáculo se realize. Então, quando a gente está assistindo, né, uma peça teatral, a gente não consegue nem pensar sobre a quantidade de pessoas que estão envolvidas neste fazer. Para um espetáculo acontecer,
quantas pessoas estão lá se dedicando, colocando ali cada elemento, né, do seu trabalho para aquele espetáculo estar acontecendo. E para a gente falar desses elementos, nós vamos voltar para um palco, para a gente entender um pouco como esses elementos eles estão dialogando. Porque a gente já vê a encenação pronta e a gente não pensa em como esses elementos estão combinados, certo? Então, o primeiro elemento que nós vamos falar é a cenografia. Olha que coisa linda! De repente, as cortinas se abriram e o que mudou? O ambiente que eu estou. E essa ambientação é por conta da cenografia. Vamos ver um pouco sobre cenografia. Muito mais do que decoração e ornamentação, a cenografia é técnica. Técnica de organizar todo o espaço onde as ações dramáticas são encenadas. A cenografia é parte importante do espetáculo, pois ela ambienta e ilustra o espaço-tempo, materializando o imaginário e aproximando o público da representação. A cenografia cria e transforma o espaço cênico. O cenógrafo é aquele que cria o cenário. Então, olha a importância da cenografia. Ela cria essa ambientação. A gente estava com a cortina fechada e ela abriu e a gente já se transportou para uma floresta. Porque o cenário, ele criou essa ambientação. Esse espaço, onde que está acontecendo, esse tempo, a gente está vendo que o céu está claro, então quer dizer que é uma cena diurna, né? Então, a gente já consegue entender onde está acontecendo aquilo. É muito importante o cenógrafo entender toda a história que está sendo passada, porque ele precisa criar essa ambientação. De repente, se a gente vai sair de um cenário de floresta e vai para um cenário de cidade, então ele vai precisar modificar esse cenário, certo? Então, o cenário ele é responsável por essa ambientação. Vamos ver um outro elemento agora, importantíssimo para o teatro. Meu Deus! E agora? Apareceram duas pessoas aqui. E aí? E vocês estão percebendo que eles estão com vestimentas diferentes, né? A gente tem aqui um personagem muito conhecido da cultura, né? E a gente tem ali, eu acho que parece um caçador, na verdade. E eles estão utilizando roupas, vestimentas diferentes. Isso é o figurino. O figurino é um elemento importante da linguagem visual do espetáculo, formado por, além das vestimentas, pelos acessórios. O figurino e a sua importância vai além das vestimentas, gente, né? Não é só o que o ator está vestindo, é além disso, são os acessórios, é como aquele figurino ele consegue dialogar com o cenário e com a proposta da peça teatral. Aqui no nosso palco, por exemplo, a gente está conseguindo identificar dois personagens vestindo dois figurinos diferentes, não é verdade? Agora a gente vai ver alguns exemplos de figurinos com o passar do tempo, né, no decorrer da história do teatro. Olha só, aqui a gente está vendo um figurino da Europa Ocidental, do século XIII. Olha só as vestimentas, gente. A gente poderia utilizar esses figurinos numa proposta de ação cênica atual, assim, uma história que está acontecendo no ano de 2025. Esse figurino iria ser adequado? Não, né? A gente está falando de um figurino específico do século XIII. Então, é um figurino que, quando a peça é ambientada naquele momento, as pessoas estavam vestidas dessa forma. Então, esse processo de figurino também é baseado em muito estudo, porque as pessoas precisam, o figurinista, que é aquele responsável pelo figurino, ele precisa estudar o momento que aquela ação cênica vai acontecer, né? Qual é a proposta, em que momento da história? Aí é século XIII. Aí a gente vai um pouco além. Vamos agora ver os figurinos, uma proposta de figurino do século XIX. A gente já tem uma modificação na roupa, tanto masculina quanto feminina, né? No vestuário masculino e feminino. Então, a gente percebe já que já é uma proposta de figurino diferente. O vestido existe, né? O homem já tem o chapéu.
Então, a gente passou, quando é uma proposta de ação cênica baseada neste período, estamos falando aí do vestiário do século XIX, se a proposta da peça teatral acontecer nesse momento, então o figurinista já sabe que ele tem que estar focado numa apresentação mais ou menos seguindo esse direcionamento de vestimentos. Porque já pensou se acontece que o figurino está obedecendo, né? Essas estruturas que a gente está vendo aí do século XIX, mas de repente o cenário não está? Então vai se tornar complicado, né? Tudo precisa estar dialogando. E agora a gente vai ver uma outra proposta de vestuário. Olha só, chegamos no século XXI e a gente já percebe, ó, uma mudança. Olha como o adolescente está vestido. E a senhora, vamos ver, totalmente diferente daquilo que a gente viu, não é verdade? Ou um homem de negócio, ele já está com um terno, com uma gravata. Então, são propostas de figurino voltadas para uma ambientação aí já no século XXI. Então, a gente já percebe que para hoje, digamos assim, para o momento atual da nossa história, né, seriam figurinos adequados para uma história que está acontecendo neste momento. Mas se fosse uma proposta de uma peça teatral do século XIII, aí a gente vai falar, não, esse figurino está errado. A gente precisa utilizar um figurino adequado para aquele momento. Então, por isso que é importante, né, cenário, figurino estarem num diálogo único, para poder a peça teatral acontecer de uma forma mais sólida. Olha quantos elementos são, né? A gente viu uma pessoa responsável pela ambientação, que é o cenário. A gente viu pessoas responsáveis pelo figurino, que são as vestimentas, né? E agora a gente vai ver outro elemento, que é a maquiagem. A maquiagem é parte da composição do espetáculo. É um instrumento fundamental que auxilia na criação do personagem e na transformação estética dos atores. A maquiagem auxilia nessa transformação dos atores, né, nos seus personagens. O maquiador atua junto com toda a produção do espetáculo, acompanhando sempre a concepção do mesmo, com vistas a ressaltar e ou criar elementos que ressaltam aspectos importantes para a compreensão do personagem. O maquiador é o responsável pela pintura do rosto ou do corpo dos atores e atrizes, porque sim, existem algumas peças teatrais, algumas encenações onde o corpo dos atores também precisa estar ali, né, passando por um processo de maquiagem. Então, toda a caracterização, a gente viu o figurino, que faz parte da caracterização, a maquiagem. Às vezes a gente vê alguns atores que a gente conhece e fala, nossa, mas ele não é tão velho assim, ele não tem tanta marca de expressão, ele não tem uma idade avançada. Então, isso é a maquiagem, né? Ele já prepara uma maquiagem para transmitir a imagem de que é uma pessoa com uma idade mais avançada. Ou então, quando é uma cena que estava ali tendo algum embate, alguma briga e começam a aparecer os machucados, né, os hematomas e a simulação de sangue, tudo isso é por conta do maquiador. Ele que vai preparar esse ator para ter a sua representação ali no seu corpo, no seu rosto. Então, ele prepara a maquiagem para isso, para transmitir o que está acontecendo naquele momento ali. Outro elemento muito importante é a sonoplastia. A sonoplastia é um som ou conjunto de sons que auxilia a enfatizar as cenas e ou as emoções dos atores. O sonoplasta trabalha os elementos sonoros, ajudando a envolver o público na construção de imagens e sensações. As músicas e sons utilizados devem estar intimamente ligados ao que acontece na cena. O sonoplasta deve estudar o texto e depois acompanhá-lo passo a passo. O sonoplasta é aquele que compõe e faz funcionar
os ruídos e sons de um espetáculo teatral. Olha a função do sonoplasta. O sonoplasta ele precisa estar acompanhando a ação cênica do início ao fim. Ele tem que estudar o texto com muita atenção, porque ele vai ter que colocar em determinados momentos sons, ruídos, músicas adequadas para aquela cena, certo? Então, a gente vai ver agora 2 exemplos de recursos de sonoplastia. Vamos ouvir o primeiro. A gente escutou 2 sons. O primeiro, que era um som de passarinhos, né, os passarinhos cantando, bem propício para o ambiente que a gente está numa floresta, então a gente está escutando os passarinhos cantando. E no segundo recurso de áudio, a gente escutou um barulho de chuva, deu até um friozinho, vocês não sentiram? Quando eu escuto esse barulho de chuva, eu já fico com friozinho, porque o clima fica, né, um pouco mais gelado, digamos assim, por conta da água. Então, 2 sons que eles ambientam. Aí a gente pensou, olha, o barulho de chuva é como se estivesse chovendo na floresta. O som, a gente não está vendo chuva aqui. O passarinho, vocês estão vendo algum passarinho? Não, mas a gente escutou o som do passarinho cantando, então já deu a gente essa orientação de que existem pássaros, que a gente está num ambiente, né, onde tem natureza. E o som da chuva, a gente não viu nenhuma gota de água caindo, mas o som da chuva já nos deu aquela orientação de que é uma cena que está num ambiente chuvoso. Aí entra todo um contexto junto. Se está chovendo, aí de repente já precisam de transformar um pouco o cenário, né? A música ela já passa a ser diferente. Já pensou se a gente está vendo uma cena muito triste e coloca uma música alegre? Não vai dar certo, na verdade, que aí a sonoplastia vai estar fugindo do processo de ambientação da cena. Certo? Então, a gente já falou da cenografia, já falou do figurino, já falou da maquiagem, já falou da sonoplastia, e tudo isso junto forma um grande conjunto que está ali trabalhando em harmonia numa ação cênica. Agora, a gente vai fechar as cortinas um pouco. Sim! Cortinas abertas novamente, porque agora eu sou a estrela deste momento, essa cena é só minha. Vocês estão conseguindo direcionar o olhar para a professora, por quê? Vocês perceberam que teve uma mudança aqui no nosso cenário? Exatamente, a iluminação. Vamos falar sobre ela. A iluminação pode dar ênfase a certos aspectos do cenário. Pode estabelecer relações entre o ator e os objetos, pode enfatizar as expressões do ator, pode limitar o espaço de representação a um círculo de luz e muitos outros efeitos. A iluminação é muito importante para o teatro, pois através dela podemos ambientar a cena e ampliar as emoções nela exploradas. É fundamental que o iluminador conheça bem o texto e as marcações cênicas determinadas pelo diretor do espetáculo. O iluminador é aquele que concebe e planeja a colocação das luzes em uma peça teatral. Então, a iluminação ela vai direcionar o olhar do espectador, né? O público, quando ele está assistindo ali, ele naturalmente é direcionado a olhar para onde está mais iluminado. Quando a gente abriu a cortina, nós vimos que tinha um foco de luz bem em cima de mim. Então, naturalmente, a gente vai direcionar o olhar para aquele lugar que está mais iluminado.
E a iluminação, ela traz essa possibilidade, né, de direcionar o olhar da plateia, de ajudar na ambientação. Lembra que a gente escutou o barulho de chuva? Se naquele momento do barulho de chuva estivesse um pouquinho mais escuro, a gente ia ter uma sensação ainda maior de chuva, não é verdade? Justamente por conta da iluminação, da ambientação que foi criada com cenário, iluminação e sonoplastia. Olha só como todos eles estão interligados. Então, toda essa equipe que trabalha junto, elas precisam estudar o roteiro da peça teatral para saber qual vai ser o momento ideal para uma troca de cenário, para uma troca de luz, para uma troca de efeito sonoro. Eles precisam saber, eles precisam conhecer o roteiro do início ao fim para criar essa ambientação e fazer tudo se tornar cada vez mais real. É como se a gente estivesse vendo uma cena que realmente aconteceu, né? Então, para trazer essa sensação de realidade, todos esses elementos devem estar interligados. E figurino, maquiagem faz parte do processo de caracterização dos personagens. A caracterização dos personagens é uma das atribuições mais importantes do dramaturgo, pois é através dela que o público, o leitor ou o espectador, irá obter meios para imaginar e conceber o universo dramático. Assim, é possível obter um efeito mais crível e verossímil da trajetória dessas figuras ficcionais. Então, essa caracterização dos personagens, ela é muito importante nos seus mínimos detalhes, porque é através dela que tudo vai ficar mais próximo da realidade, né? A gente vai conseguir acreditar, meu Deus, aquele personagem é exatamente dessa forma, que é o que acontece muitas vezes com atores em novela. É comum eles falarem que estão andando pela rua e chega alguém e fala: nossa, eu não acredito que você fez aquilo, eu não acredito que você fez isso, porque a encenação é tão real que eles acreditam que aquele ator é realmente aquela pessoa. Aqui a gente está vendo imagens de pessoas que estão caracterizadas. Olha só o processo de caracterização, né? Envolve o figurino, envolve a maquiagem, envolve o gestual. Lembra que a gente falou que o nosso corpo fala? Então, a forma como eles estão gesticulando, como eles estão vestidos, aí entra figurino, maquiagem, faz parte do processo de caracterização. Olha aqui, a gente já está vendo um ator já com uma roupa diferente, a gente já tem uma ambientação diferente, já leva a gente para tempos antigos, digamos assim. Aqui a gente tem, a gente está olhando, pessoal de quadriculado, chapeuzinho de palha, é uma festa junina. Olha aí, é uma quadrilha. Olha aí, gente, aqui a gente já tem uma ambientação diferente, eles estão com roupas pretas, com sabres de luz, mais uma caracterização. Olha o nosso representante de indígena aqui, ele está com uma pintura corporal com adereços, porque ele está ali representando uma figura indígena. Então, para a gente entender que todo esse processo de caracterização dos personagens, ele é essencial. E quando o dramaturgo está lá pensando no roteiro da peça, ele já pensa como serão os personagens, né? A gente tem o personagem de uma mulher, tá? Em que momento se passa essa história? Sei lá, se passa no século XIX, ela tem que estar vestida adequadamente para isso, ela tem que estar maquiada adequadamente para isso. É uma peça do século XX, século XXI, então é um homem do século XXI, um homem de negócios, de muitas reuniões, então ele tem que estar caracterizado para isso, né? É uma senhora de idade, é uma menina jovem, né? Então, tudo isso é importante para o processo de caracterização dos personagens. Então, nós falamos nessa aula sobre alguns elementos do teatro e como é importante eles estarem dialogando para uma excelente peça teatral.